Como aprender inglês de graça? Qual é o melhor caminho? Por onde você começa? E melhor ainda, como aprender inglês de graça com um método que realmente funciona. Um método que realmente vai fazer você aprender o inglês de verdade, que vai fazer você começar a compreender o inglês. Um método que vai te ajudar a construir vocabulários, porque você vai aprender muitas palavras. Um método que vai te ajudar a entender as regras gramaticais, sem você ficar estudando as regras gramaticais, como por exemplo, aprender como se diz no passado, no presente, no futuro. Todas essas regrinhas sem você ter que ficar focando nelas, aprendendo de forma automática e melhor ainda, aprendendo a pronúncia correta, a pronúncia o mais limpa possível, porque você está aprendendo de um nativo. Como começar dessa forma? No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui, vou compartilhar com você um método poderoso para você aprender inglês de graça e da melhor forma possível. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos aqui na tela do computador porque eu quero te mostrar como que você deve começar e qual é essa estratégia. Para você ter ideia, é uma estratégia que eu utilizei e muitos usam ao redor do mundo porque ela é poderosa mesmo e eu utilizei muito ela quando eu estava começando e me ajudou demais. E essa metodologia, na verdade, são histórias. Você aprender o inglês utilizando histórias. No caso aqui, são mini histórias. São histórias não tão longas e que são desenhadas exatamente para quem está aprendendo o inglês. Porque dentro das histórias, das que eu vou te mostrar aqui, você vai ter muito vocabulário, você vai ter muita repetição dentro da história, porque a repetição ela faz parte do aprendizado, você tem que repetir muito. Então na mesma história você vai encontrar as mesmas palavras várias vezes e isso é de propósito para que a palavra realmente internalize na sua mente, entre na sua estrutura mental através da repetição. Então vou te mostrar aqui as histórias. Você vai começar pesquisando no YouTube, você vai pesquisar pelo nome A.J. Hogue. A.J. Hogue é um americano, hoje ele mora no Japão, mas ele trabalha muito com essa metodologia. Ele tem até curso sobre isso também. Ele trabalha muito, usa muito histórias, mini histórias. E as mini histórias que eu vou te apresentar aqui, que tem muitas delas disponíveis de graça para você, é do A.J. Hogue. E ele, como é um americano, por exemplo, vai ser muito bom para você porque você vai estar ouvindo de um nativo da língua inglesa. E aí a sua pronúncia, conforme você ouve, você vai adquirindo uma pronúncia, você vai estar ouvindo um inglês, digamos que pronunciado o mais limpo possível. Por quê? Porque é de um nativo, além de todas as outras coisas que você vai aprender também. Então, você vai jogar aqui no YouTube o seguinte: A.J. Hogue é o nome dele. E aí você coloca mini história, como você tá vendo aqui, ó. Como eu escrevi aqui. Pode ser tudo em minúsculo mesmo. E aí, olha só os resultados que apareceram aqui. Você vai ter esse resultado aqui, ó. Uma história de 20 minutos. Você vai ter história de 15 minutos. Você vai ter história geralmente nesse tempo aqui. Tem histórias de 10 minutos. Muitas histórias de 10 minutos. Por exemplo, nesse canal aqui, ó. Deixa eu entrar nele. Nesse canal aqui você vai encontrar muitas histórias do A.J. Hogue. Aqui mais para baixo, ó, tudo isso aqui, ó, é histórias do A.J. Hogue. Mini histórias que vão te ajudar a aprender inglês demais. Olha, você que está começando agora, é muito importante que você faça isso aqui, porque vai construir uma base extraordinária para você. Porque você vai estar aprendendo muito vocabulário, isso é importante demais. Você vai estar aprendendo como que fala, como se pronuncia as palavras da forma correta, porque é um nativo que está contando a história aqui e tem muita coisa que você aprende aqui, a estrutura da língua, tudo isso você vai aprendendo enquanto você ouve de forma compreensiva, enquanto você participa, enquanto você se submete ao método, à história em si. Então olha só, tudo isso aqui são histórias do A.J. Hogue. E aqui você tem histórias de 10 minutos, você tem histórias de 13 minutos, de 12 minutos, mais aqui uma vez de 13 minutos e por aí vai. É um tempo assim que eu acho bacana, 10 minutos, 15 minutos, que vai te ajudar demais. Então essa aqui é a primeira fonte para você encontrar esse tipo de história, né? Que é chamado, por exemplo, POV, que é pontos de vistas,
Ou seja, essas histórias elas são contadas em tempos verbais diferentes. Então é uma mesma história sendo contada no passado, apontando para o passado, e a mesma história sendo contada como ela acontecendo no presente, e a mesma história sendo contada como ela que vai acontecer ainda no futuro. Por que isso? Porque assim você vai estar construindo vocabulário, você vai estar aprendendo a estrutura da língua, a estrutura gramatical, como que usa o passado, como que usa o presente, como que usa o futuro, como que é perguntado, como é feita uma pergunta sendo apontada para o passado, apontada para o presente, apontada para o futuro, e um monte de coisa que você aprende, muito mais do que a sua mente vai estar consciente de que você está aprendendo, desde que você se submeta ao método. E aí tem uma outra fonte aqui, que é um site onde vai conter mais dessas histórias também do A.J. Hogue. E aqui vai ser melhor ainda para você, por quê? Porque embora aqui, né, tem o texto também, mas aqui, ó, você tem além do texto, né? Você olha aqui, ó, você aperta o play aqui, ó, tem a história, tem uma versão da história. Essas histórias, o que acontece? Ele pega de um livro, por exemplo, alguma parte de um livro ali, ele foca naquela parte de um livro e dali ele cria uma história. Então aqui basicamente essa primeira, ele vai contar a respeito do livro. E aí depois ele vai contar a história, depois ele vai explicar os vocabulários, as palavras que foram usadas naquela história. Às vezes é uma palavra um pouco diferente que você ainda não ouviu, ele explica o que significa aquela palavra. Na verdade aqui, né, nesse último vocabulário. E aqui ele conta a história de forma diferente. Aqui ele conta geralmente no passado, esse segundo aqui. O terceiro ele vai usar outros tempos verbais, como eu já expliquei, porque assim você constrói uma gama de vocabulário enorme, e a estrutura da língua, como usa o passado, presente e futuro, como se faz uma pergunta, como se responde. Então essas histórias aqui, elas são bastante interativas. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele está contando uma história ali, e aí ele faz uma pergunta relacionada à história, e aí ele espera que você responda. Dessa forma você está participando da história ativamente, e aí você vai tentar responder ali. Ele mesmo dá a resposta, mas ele espera que você responda também, para você participar, para você começar a aprender o inglês e a responder sem ficar muito pensando, sem ficar muito tentando traduzir ali na sua mente. Então, conforme você faz dia após dia após dia, vendo a mesma história, você não sabe o significado dela ainda, por exemplo, se você não souber, aqui ó, aqui eu tô no Google, tem a opção de você colocar em português, e aí ela vai ficar toda em português. Você pode fazer isso no YouTube, porque você vai precisar entender a história, né? Para entender a história você precisa da legenda em português, se você ainda não consegue entender assim. No YouTube é a mesma coisa, os vídeos você pode colocar a legenda em português, é muito fácil, e vai ficar mais fácil ainda para você, com a legenda em português, você acompanhar a história, pelo menos as primeiras vezes. Depois você desliga a legenda para você não ficar totalmente dependente da legenda em português. E aqui no site a mesma coisa. Olha, bom, enquanto eu estou gravando este vídeo aqui, o site está aqui disponível, está funcionando. Então, caso futuramente você assistindo este vídeo, você vai checar o site, que eu vou deixar aqui na descrição para você acessar, e ele não estiver disponível, aí alguma coisa deverá ter acontecido, mas até o momento ele está disponível aqui. E aqui você vem aqui nesse menu, você vai encontrar muito mais histórias aqui, ó. Praticamente todas essas histórias eu já ouvi várias vezes, cada uma delas bem lá no começo. Isso ajudou demais a construir vocabulário, a eu aprender muitas palavras, me deu uma base extraordinária. Por quê? Porque quando eu comecei, eu não entendia nada de inglês. Então eu comecei basicamente já com essa história aqui, com esse tipo de história. Por quê? Porque uma pessoa, um brasileiro, mencionou sobre o A.J. Hogue, e aí eu achei interessante o que ele falou e eu fui pesquisar. E aí eu descobri que tinham várias histórias, que é uma das metodologias, ou melhor, uma das ferramentas que ele utiliza para ensinar o inglês. E aí eu gostei das histórias e eu vi que elas têm um poder enorme,
Primeiro porque a gente vai ver aqui já já. Então eu comecei a me submeter a essas histórias. Eu baixava o áudio no meu celular, aonde quer que eu fosse eu estava ouvindo aquelas histórias, porque o ouvir é muito importante. Eu ouvia a mesma história várias e várias vezes. Com isso eu fui construindo vocabulário, fui entendendo a estrutura da língua, fui entendendo como funcionavam as coisas, como se faz uma pergunta. Toda essa estrutura eu fui aprendendo meio que de forma automática mesmo. Como tempos verbais, conjunções, preposições, tudo isso você vai aprendendo porque com a repetição vai fazendo com que você entenda o processo. O seu cérebro ele é muito bom em identificar padrões. Então, conforme você repete, o seu cérebro vai identificando os padrões. Ah, é assim que funciona. Já vi assim várias vezes e sempre está dessa forma. E aí você vai aprendendo, meio que de forma automática mesmo. É poderoso isso. E aí, qual é a vantagem dessas histórias, você utilizar essas histórias? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a história, só a história em si, ela engaja muito, ela prende a sua atenção e ela ajuda a reter muito mais ainda as palavras do que, por exemplo, se você só estudasse palavra solta individualmente, do que você estudasse só a frase. Embora a frase ela é uma forma muito boa de você estudar o inglês, você aprender frases é muito melhor do que você aprender só palavra solta ali. Então a frase é melhor, mas ainda melhor do que a frase é você aprender através de história. Então você está contando uma história ali e você engaja naquela história. A história ela é utilizada em várias situações. Por exemplo, filmes tem muita história no filme, por isso que você fica assistindo mais de uma hora o mesmo filme, tem muita história ali. Então a história ajuda a passar para você um conteúdo, um ensinamento. No inglês é a mesma coisa, então essa é uma das vantagens. Por ser uma história, você retém muito mais palavra, mesmo sem você ficar tentando memorizar, você retém demais. Uma outra vantagem, as palavras elas fixam na sua mente porque, como eu disse, dentro da própria história já tem muita repetição. Só para você entender, por exemplo, digamos que ele está aqui numa história, vou pegar uma parte aqui onde ele conta a história principal. Ele vai começar a contar a história e aí tem muita repetição aqui. Por exemplo, she had 29 cats. Did she have 47 cats? Aqui ele está dizendo, ela tinha 29 gatos. Aí depois ele faz uma pergunta, ela tinha 47 gatos? Aí você tem que falar não, e ele ajuda a responder aqui. Então a palavra gato vai sendo repetida várias vezes. Não só a palavra gato, como muitas outras palavras também. Ele faz muitas perguntas esperando você responder, mas ele também dá a resposta. Então, o fazer essas perguntas repetidas vezes, você já aprende ali como é a estrutura de uma pergunta. Como se faz uma pergunta apontando para o passado. Como se faz uma pergunta apontando para o presente e para o futuro. Tudo isso você aprende enquanto você ouve a história. Isso não é poderoso? E uma outra vantagem aqui da história, da minha história, por exemplo, nessas aqui que eu estou te mostrando, é que, claro, tem o texto e o áudio. Você precisa do texto e do áudio. É importante que você não tenha só o áudio, você tenha o texto também, para você acompanhar o texto ali, porque conforme você lê, vai acompanhando o texto em inglês mesmo, a sua mente, você percebe mais as palavras, porque você está passando o seu olho ali nas palavras, você está acompanhando. E ali você está vendo como a palavra é escrita e de forma repetitiva aquilo vai entrando no seu cérebro. Então já é uma outra vantagem também. E é contada por um nativo. Como eu falei, a pronúncia do AJ Hogue, por exemplo, é perfeita. É clara, ele fala de uma forma que você compreende com muita facilidade. Isso ajuda demais a quem está aprendendo inglês, começando a aprender inglês. Então se você é iniciante no inglês, esse aqui é um inglês não só para iniciantes, né, mas para iniciantes vai ajudar muito mais ainda, porque você está ali no começo, nos primeiros passos, e a história aqui ela é desenhada principalmente pensando em você que está começando a aprender inglês agora, você que é iniciante no inglês. A minha história ela tem um poder extraordinário para dar uma guinada, para dar uma alavancada na sua aprendizagem,
para você aprender o inglês. Uma outra vantagem também que eu não coloquei aqui é que nas histórias ele utiliza muito as palavras do dia a dia, os vocabulários do dia a dia. Ele evita aquele tipo de vocabulário que você não vai usar, que nem mesmo os nativos utilizam no dia a dia. Porque para quem está começando agora não é importante focar nesses tipos de palavras agora, deixa elas mais para frente e você focar nas palavras que realmente são utilizadas no dia a dia. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque são as mesmas palavras, os mesmos vocabulários que você vai se deparar no dia a dia de um nativo, por exemplo. Se você for assistir um vídeo, se você for ouvir um podcast, se você for ouvir ou acessar algum material de um nativo do inglês, são mais ou menos esses tipos de palavras que eles vão utilizar. Então ele foca muito isso, no inglês real, no inglês da vida real, e ele pronunciando, ele vai estar pronunciando corretamente ali, porque ele é um nativo da língua. Então você tem uma série de vantagens em utilizar mini histórias para aprender inglês. Então eu vou deixar o endereço desse site aqui para você assistir, então para você acessar, aliás, e aí nesse menu aqui você seleciona a história que você quer ouvir, e aqui também nesse menu você encontra outras histórias aqui com a mesma pessoa, o AJ Hogue, pronunciando, ele mesmo contando as histórias. Então você escolhe aqui a história e tem muito material aqui para você aprender. Olha, essas histórias que estão aqui, ó, você vai levar, se você for fazer um estudo mesmo da forma que tem que ser, você vai levar pelo menos um ano você aprendendo toda essa história aqui. Por quê? Porque você precisa de repetição. É você focar numa única história ali, 1, 2 semanas. Se for preciso você ficar até um mês, fique um mês na mesma história. Porque você precisa masterizar. Masterizar é compreender de verdade, é aprender de verdade. Para isso você precisa de repetição. Agora, uma dica extra aqui para você. Se você quiser acelerar ainda mais os seus resultados no aprendizado do inglês, na compreensão do inglês e a chegar à fluência no inglês até um pouco mais rápido do que normalmente acontece, existe uma metodologia que pode te ajudar a alcançar esse resultado. Mesmo você que está começando agora mesmo, você poder acelerar o seu aprendizado, o seu processo de aprendizado ali para você se adiantar no aprendizado do inglês. Existe um método que pode te ajudar isso, e o método ele foca simplesmente nos 20% do inglês que corresponde ao que os nativos utilizam no dia a dia. Então, ao invés de você focar em 100% do inglês, o que vai tomar muito seu tempo, principalmente no começo, e vai te sobrecarregar demais, e muita gente até acaba desistindo por conta disso, porque é muita coisa mesmo. Aí você tira esses 80%, já alivia, já tira um peso enorme das suas costas, e você foca só nos 20%. Aqueles 20% é muito mais fácil, muito mais rápido de você aprender do que você focar nos 80%. Mas você precisa entender, você precisa saber quais são os 20% e como aprender esses 20%. Então, a metodologia ela entrega isso para você. Se você quiser conhecer essa metodologia e aprender inglês muito mais rápido e alcançar a fluência no inglês bem mais rápido, eu vou deixar o link aqui abaixo para você acessar essa metodologia, você conhecer essa metodologia, dar uma olhada lá, ver como ela funciona e você vai ver o quão ela vai adiantar o seu processo no aprendizado do inglês. Então, por exemplo, o que você aprenderia aí em 2 anos, você pode aprender em 1. O que você aprenderia em 1 ano, você pode aprender em 6 meses. Quer saber como isso funciona? O link vai estar aqui na descrição deste vídeo como uma dica extra para você acelerar ainda mais os seus resultados no inglês e aprender muito mais rápido e também ser capaz de falar e compreender o inglês, ou seja, atingir a fluência muito mais rápido. O link estará aqui na descrição deste vídeo para você ir lá e conhecer o método, que é muito poderoso e tem ajudado muita gente. Se você gostou da dica dos vídeos, deixa o seu like, se inscreva também no canal, porque eu estou sempre trazendo novos conteúdos aqui, principalmente para você que quer aprender inglês sozinho e utilizando a internet, que é uma ferramenta poderosa nos nossos dias. Se você quiser estar sempre acompanhando, se inscreva no canal. E lembrando que o link para você acessar, para você conhecer a metodologia também estará aqui na descrição deste vídeo e do site aqui também das mini histórias. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!